Amigos queridos, iniciamos o nosso dia buscando Jesus em nossas vidas, buscando expandir os nossos sentimentos mais sublimados, para que nesta expansão possamos entrelaçar o que trouxemos de melhor em nós uns com os outros, formando uma teia viva de espíritos cristãos, que nos candidatamos, Senhor, ao trabalho na sua vinha, esta seara bendita, em que a lei do amor impera. Estes ensinamentos, Senhor, de vida eterna. Quanta verdade, Senhor, é clareada aos nossos corações nesta hora, pelos exemplos vivos do seu Evangelho, pelos apóstolos do bem e da caridade, pelos discípulos sinceros no aprendizado eterno de servir em seu nome. E é neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, que em seu nome, Senhor, e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos nesta manhã as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E a instrução dos Espíritos nos fala sobre a obediência e a resignação. Nós estamos demorando o nosso pensamento na obediência para nós entendermos um pouco mais sobre o que o Evangelho está nos dizendo. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A força, todo o sentimento nobre, quanto todos os valores, são forças ativas e lúcidas. Os impulsos do nosso passado são forças cegas, ligados a uma inconsciência. E os sentimentos são forças dos sentimentos ligados à consciência. Precisamos fazer essa compreensão. Sentimento está vinculado à consciência. E os impulsos, por exemplo, da intolerância, da cólera, da irritação, que nós vamos ver no outro item, que impulsos são esses? Forças cegas, que nos conduzem muitas vezes. Então, a doutrina de Jesus toda ensina a obediência a quê? A obediência às leis de amor. Então, nós estamos sendo convidados há muitos milênios a obedecer ao amor. Mas não obedecendo ao amor, por conta da nossa ignorância, obedecemos a nós mesmos. Ou alguém, ou alguma coisa que satisfaça os meus impulsos doentes. Toda vez que eu não vivo o amor, na forma da caridade, da paciência, da indulgência, da benevolência, do perdão das ofensas, toda vez que eu não vivo os sentimentos, eu estou escolhendo o que eu penso, ou o que o grupo onde eu vivo pensa, ou as normas externas de conduta de um povo. Então, eu penso isso. Então, se uma sociedade caminha para decidir, por exemplo, que o aborto é legal,
e isso é contrário à lei do amor, e eu abraço essa causa como um fato na minha vida, eu escolhi estar fora da lei. Não é que a lei vai se modificar para um dia acomodar esse meu pensamento, não. A lei é a lei, a lei é o amor. Então, damos um item. Por exemplo, lá em Moisés, então isso vai dar quase 8.000 anos, ele veio nos ensinar a não roubar, a não matar, a não cobiçar a mulher do próximo, coisas básicas dos princípios éticos que regem sociedades esclarecidas. Porque a nossa sociedade ainda não está civilizada, conforme o Livro dos Espíritos. Está apenas esclarecida. Mas não está civilizada porque a vivência desta lei do amor não se faz entre as individualidades, nas famílias, tampouco na sociedade. Então, é muito interessante a gente entender, há pessoas que, desde quando nascem crianças, e todo mundo que tem filhos pode atestar isso, há crianças que são rebeldes desde que nascem. Desde que nascem. A tudo se contrariam. São altamente vulneráveis à frustração, nada toleram, que não sejam seus desejos próprios. Há crianças que se opõem a tudo, mesmo que seja um bem para ela. Então, esse espírito já traz esse comportamento de revolta e rebeldia de muitas encarnações, que chega na existência na Terra requerendo uma educação que atenda às suas necessidades profundas. Porque, do contrário, o que vai ser esse espírito? Mais um a se rebelar contra a lei de Deus, a lei dos homens, os costumes, a época. Estes que se rebelam estão dizendo assim: olha, eu não aceito o que você me propõe, porque o que eu penso é melhor. O que eu sinto é melhor. O que eu sei é melhor. O que eu faço é melhor. Ora, se eu penso que o que eu sei é melhor, o que eu faço é melhor, o que eu sinto é melhor, eu me sinto o quê? Maior ou melhor que todos. E essa exacerbação do orgulho é a cegueira do espírito. E é onde nós vamos ter sofrimento. Porque se nós cumpríssemos o bem, na verdade, nós não sofreríamos. O sofrimento humano está relacionado à rebeldia, ou seja, a resistência que nós temos em cumprir leis divinas. Porque o nosso estado de ignorância ainda não permite saber que aquilo é um bem para mim e é um bem para todos, né? Então, sendo a obediência um consentimento da razão, há muitos milênios, a nossa razão não estava desperta nem estruturada. Então, nos impunham situações. Outras vezes, nos submetemos por ganhos secundários. Tínhamos privilégios se obedecêssemos a alguém. E com o passar das existências, nós fomos conhecendo muitas experiências novas ligadas à verdade. Fomos conhecendo. Porque a misericórdia divina nos coloca em situações de estímulo ao despertar da consciência. Estimula a nossa inteligência, descobrindo coisas, o nosso pensamento envolvido por uma inteligência dinâmica, ele começa a compreender as leis que regem a matéria, compreender os fenômenos da natureza, compreender as leis cíveis. Ele compreende, essa compreensão vai dando para todos nós um estado mais lúcido. E esse estado lúcido, como temos falado todos esses dias, vai gerar o discernimento, o que é o bem, o que é o mal, né?
o que é o justo, o que é o injusto. E assim nós vamos evoluindo. Então, vamos trazer aqui hoje essa questão nossa diante da rebeldia. Tem uma lição no encontro marcado que chama Diante da Rebeldia, Obediência e Rebeldia. Vamos pensar em nós. Nós nos sentimos mais dóceis e obedientes ou nós nos sentimos sempre contrariando as regras, as ordens, as leis e a lei de Deus? Temos que fazer uma avaliação. E se estamos contrariando o que nós já sabemos que não é um bem, por que o fazemos? Porque queremos que prevaleça a nossa vontade e não a vontade de Deus em nossas vidas. Qual é a vontade de Deus em nossas vidas? É o cumprimento das leis. Essa é a vontade de Deus, que nós possamos experienciar essas leis, incorporá-las como aquisições inalienáveis no nosso espírito, para sermos espíritos felizes. Ora, se as leis divinas vieram para nos bem-aventurar, para trazer boas novas, para sermos felizes, por que preferimos o sofrimento? É uma pergunta que precisamos ter uma resposta. Mas na hora que eu faço escolhas equivocadas, eu penso que eu estou escolhendo o prazer. Eu penso que o prazer daquele momento, mesmo que eu saiba que não seja um bem, eu prefiro viver aquele prazer daquele momento. Isso gera em todos nós muitos excessos, né? Então, esse capítulo diz assim: quando o espírito de rebeldia se te aproxime do coração, quer dizer, aquele impulso de rebeldia, segregando frases como essas, quer dizer, é como se aquela coisa sutil vem na sua mente. Não adianta fazer o bem. Outra frase: você não merece sofrer, sai disso. Vá buscar o prazer. Quando isso começa a acontecer, diz Emmanuel, aguça os ouvidos da alma. Quer dizer, abre o discernimento para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. Quer dizer, você muda a sintonia para que você possa dispensar esse pensamento que vai te arrastar para um pensamento novo que vai te enaltecer. Então, no alto, vamos ver, aqui o Emmanuel faz comparações com a natureza. Se a natureza é dócil à vontade de Deus. No alto, constelações que te habituaste a admirar, dizem-te ao pensamento. Esse universo maravilhoso, quando bem sentido, bem admirado, é como se o universo dissesse assim: antes que o teu raciocínio nos visse à luz, já conhecíamos e obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Então, muito antes de nós sermos seres humanos e pensar no universo, ele já existia e já obedecia à lei de amor para nos servir. Enquanto que a Terra, quer dizer, os homens do mundo, isso o universo nos diz, os homens do mundo vão dizer o contrário para nós. Não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. Quer dizer, não somos nada. Em torno de ti, a árvore te falará: esforço-me de janeiro a dezembro, a fim de dar os meus frutos por alguns dias, em nome do Criador, em nome de Deus. Entretanto, além disso, além de oferecer o fruto, preciso tolerar o rigor ou a indiferença das estações, aprendendo a memorizar
para sobreviver. Quando é frio, quando é seca, então ela tem uma espécie de memória para sobreviver às intempéries. E o animal? Então nós estamos vendo os reinos, o universo, os vegetais e os animais. Os animais, entre aspas. Vivo debaixo do teu arbítrio e fazes de mim o que desejas, por séculos e séculos. Porque devo sofrer-te as ordens, sejam quais forem, para que eu possa um dia sentir como sentes e pensar como pensas. Então, os animais são nossos irmãozinhos que dependem de nós para o aprendizado que eles vão precisando armazenar para quando mudarem de estágio evolutivo e chegarem na condição humana, porque tudo que o animal está vivenciando não perde. Não perde, ele tem uma memória filogenética, ele tem uma aquisição de condicionamentos comportamentais que ficam retidos naquele princípio espiritual, né? Então, eles são dóceis aos homens, né? São dóceis. Nós somos, para os animais, aquilo que os espíritos puros são para nós. Essa é a proporção. Então, medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante, através de décadas e décadas de silêncio, e traça caminhos na pedra, usando a persistência da gota d'água. Às vezes a nascente de um rio é um filete bem pequenininho. Lá para frente é um rio caudaloso, o Rio São Francisco, né? Rio Negro, os grandes rios navegáveis começam com um filete. E que aquele filete é persistente pequenininho, persistente pequenininho. Então, esses exemplos da natureza precisam calar fundo em nós para que a gente definitivamente comece a construir a humildade, né? A humildade, porque quando nós descumprimos as leis que regem a vida, nós estamos na rebeldia. Isso vai gerar o quê? Choro e ranger de dentes. Necessariamente é a nossa situação atual. Haverá choro e ranger de dentes, porque são escolhas que nós fizemos, mesmo sabendo que não era um bem, mas era um prazer. Mas não era um bem. Então, não interpretes a disciplina por tirania, porque o rebelde, ele não aceita nenhum tipo de controle do seu comportamento. Ao invés de agradecer aqueles familiares que o cerceiam nos seus impulsos doentes, ele quer fazer prevalecer os seus impulsos doentes. Olha que interessante que nós somos, né? Porque nós poderíamos dizer, olha, graças a Deus eu vim numa família que não me deixa vazar, que não me permite que esses conteúdos doentes se expressem. Porque na minha família tem uma disciplina. Na nossa casa tem regras. Na sua casa tem regras? Quando eu pergunto isso, as pessoas se engasgam. Nunca pensei sobre isso, me respondem. Mas as casas são famílias que precisam ter regras. Desde pequena, a criança tem que entrar em regras, porque disciplina não é tirania. E nem obediência é escravidão. É um estado evoluído do espírito. Se a criança não aprende desde a primeira infância, isso pode, aquilo não pode, isso deve, aquilo não deve, os seus atos geram consequência e fazer valer as consequências. Se ela não tiver fazer por merecer, tudo vir pronto para ela, sem ela fazer um esforço nenhum, jamais ela vai ser um espírito com regras. Entende? Nós estamos no momento de falar da educação do espírito, né? Porque a rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração, diz Emmanuel.
Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Trabalha e serve com alegria. Oferece à paz de todos o concurso que a harmonia te pede. Olha que interessante. Não há progresso sem esforço. Não há vitória sem luta. Não há aperfeiçoamento sem sacrifício. Como não existe tranquilidade sem paciência. Quantos ensinamentos, né, amigos, a gente recebe e que não podem ficar apenas como uma informação interessante. Isso que o Evangelho nos traz precisa ser revertido em experiência. Eu não tive isso na infância, já estou até na idade de criar filhos, mas eu posso fazer isso comigo agora. Esse é o processo de educação contínua, né, que nós precisamos ter. Não há progresso sem luta, sem esforço, sem sacrifício, sem disciplina, sem empenho. Não está dando para eu fazer isso no dia, eu vou levantar mais cedo. Não, mais cedo ainda eu vou levantar para render mais tudo o que eu preciso fazer nesse dia. E o que eu mais preciso fazer nesse dia é servir o próximo. Porque não é passar tantas vezes a vassoura na casa. Se isso é também o ato de servir aos familiares, ok. Mas o ato de servir àqueles que nós não amamos é que vai esculpir em nós o aperfeiçoamento com sacrifício. Então reflete na infinita bondade que preside o universo, a cercar-nos de amor em todas as direções. E reconheceremos que se transformações dolorosas no campo da existência, muitas vezes, ou muita vez, nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição. A crisálida é aquele estágio da lagarta em que ela vai tecendo o seu casulo, né? Ela fica num tempo de espera, ela fica encolhida. Muitos espíritos estão assim no nosso planeta. Estão ainda na dor da crisálida, que é o tempo de espera para o desabrochar. Mas o desabrochar não pode ser alguém que quebra a casquinha. Tem que ser de dentro ela querer sair da casquinha, do casulo. É ela que tem que ter a vontade de se libertar para vir a ser uma linda borboleta, se for o caso, uma libélula, enfim, um ser livre. Então, a liberdade de consciência, ela está relacionada aos espíritos que cumprem a lei divina. O espírito livre, contrariamente ao que pensávamos, não é o espírito que faz o que quer. Esse não é livre. Esse está escravizado pelas suas emoções corrompidas. Faz o que quer, dê no que dê. Inconsequentemente, não é livre. Ao contrário, ele está escravo, obedecendo aos seus impulsos pelas forças cegas. Então, quem é o espírito livre? O espírito livre é aquele que vivencia leis divinas. Quanto mais a lei de liberdade diz isso para nós, né? Quanto mais responsabilidade, maior liberdade. Quanto mais senso moral, maior liberdade. Quanto mais equilíbrio existencial, maior liberdade. Então, a liberdade é a pauta da nossa grande responsabilidade que temos uns sobre os outros. Então, que a gente possa ir devagar fazendo essa compreensão do que é mesmo a obediência, né? Porque a gente vem de um passado de tantas escravidões, né? Que a gente tem na memória que ser livre é romper com tudo que está estabelecido. Porque trazemos traumas de escravidão. Escravidão de consciência, subjugação de pessoas, né? Cerceamento absoluto da liberdade de alguém. E a gente vem desses modelos sociais muito difíceis para nós. E que ao invés de nós entrarmos no equilíbrio, nós passamos da extremada subjugação a fazer tudo o que quero sem nenhuma consequência. Eis que são chegados os tempos, né? Essa nova era de transição,
onde nós vamos conquistar essa liberdade com responsabilidade adquirida. Então vamos refletir. Jesus, Mestre amado, quanta paz se derrama sobre nós nesta hora, em que sentimos as doçurosas vibrações do seu amor, a serenar o nosso íntimo tantas vezes em desalinho. Quanta luz se derrama sobre nós nesta hora, a clarear os nossos pensamentos. Doce enlevo embala os nossos sentimentos, para que nós, unificados no mesmo ideal, vibrando no diapasão do Evangelho de Jesus, possamos estar a cada dia mais confiantes. Sejamos espíritos destemidos, a coragem da fé, a alegria de viver, ainda que a vida nos traga difíceis testemunhos, mas são os remédios que precisamos sorver para definitivamente transformar o nosso íntimo. Neste momento, Senhor, de vibrações sublimes, e sentindo a presença dos tarefeiros de Jesus junto a todos nós, queremos nesta hora vibrar por todos os nossos irmãos em humanidade, para sairmos definitivamente da indiferença para a benevolência, do isolamento para a interação contínua com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, envolvam a todos registrados em nosso caderno de vibrações. Todos estarão recebendo a visita amorável desses benfeitores, amparando, socorrendo a todos os aflitos que somos. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. Obrigada, amigos, obrigada, Jesus, e que assim seja.